O que a Bíblia realmente diz sobre idolatria? A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui quem fala é o presbítero Wellington, do canal Através da Palavra e também do canal Wellington Luiz, Bíblia e Fé. Se esse conteúdo te ajuda, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Hoje nós vamos continuar a nossa série, O que a Bíblia realmente diz sobre... E o tema de hoje é o que a Bíblia realmente diz sobre idolatria. E como é em todos os vídeos dessa série, nós não vamos trabalhar opiniões pessoais. Nós vamos abrir a Bíblia, ler o texto, entender o que Deus realmente diz. Então, se você puder, pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo. Muita gente pensa que idolatria é apenas se ajoelhar diante de uma imagem, mas a Bíblia mostra que idolatria é muito mais profundo. E talvez você esteja vivendo em idolatria e ainda não percebeu. Então, vamos começar entendendo o que Deus diz sobre isso, sobre esse assunto. Deus exige exclusividade. Você entendeu? Deus, ele exige exclusividade. Abra sua Bíblia juntamente comigo em Êxodo capítulo 20, no versículo 3 ao versículo 5. Leia comigo. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deus começa os mandamentos falando sobre adoração. Antes de falar de roubo, matar, adultério, Deus, ele fala, não terás outros deuses. Isso mostra que Deus, ele não divide o lugar dele com ninguém. Idolatria começa quando Deus deixa de ser o primeiro lugar na vida de uma pessoa. O que é idolatria? Agora nós vamos tratar o que é idolatria. Abra comigo em Colossenses capítulo 3, no versículo 5. A avareza que é idolatria. Olha, que coisa forte, né? A Bíblia está dizendo que a avareza, o amor ao dinheiro, é idolatria. Isso significa que idolatria não é só a imagem ali, mas idolatria é quando algo ocupa o lugar de Deus no coração. E idolatria é amar algo mais do que a Deus. Confiar mais em algo do que em Deus. Colocar alguma coisa no lugar de Deus. E agora a raiz da idolatria. Agora nós vamos entender de onde vem a idolatria. Abra comigo também em Romanos, agora no capítulo 1, versículo 21 ao versículo 25. Vamos ler o texto juntamente. Peço para você mais uma vez, abra aí, tá? Que isso é muito importante, nós temos que ler junto e você analisar os textos juntamente comigo. A Bíblia diz que os homens conheceram a Deus, mas não glorificaram a Deus e trocaram a glória de Deus por imagens. Aqui está a definição de idolatria. Idolatria é uma troca. O homem tira Deus do centro e coloca tira Deus do centro e coloca outra coisa no lugar. Sempre que algo ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa, isso se torna um ídolo. Idolatria no Antigo Testamento. Agora abra comigo no Salmos 115, versículo 4 ao 8. Vamos ler juntos, tá bom? Se você está me acompanhando aí com a sua Bíblia, curte aqui embaixo, ou se está acompanhando aí no celular, no tablet, mas está acompanhando com a Bíblia. Mostra aí. A Bíblia diz que os ídolos têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. E o versículo 8 diz que aqueles que fazem ídolos e confiam neles se tornam semelhantes a ele. Agora abra também em Isaías 44, a partir do verso 9, por favor. Vamos ler a parte que diz assim, ó. O profeta mostra o homem cortando uma árvore, usando parte da madeira para fazer fogo, com a outra parte fazendo um deus. A Bíblia mostra que a idolatria é o homem tentando substituir por algo criado. Agora nós vamos ver
um exemplo de homens que se recusaram a praticar a idolatria. Abra também, por favor, em Daniel, capítulo 3, no versículo 16 ao versículo 18. Convido também você depois a ler o capítulo todo. Nós vamos estar lendo agora, que diz: o rei mandou todo mundo se prostrar diante da imagem, mas eles disseram: nós não vamos adorar essa imagem. Mesmo que isso custasse a vida deles, isso mostra que a fidelidade a Deus vem acima de tudo, acima de qualquer coisa. Agora eu também quero falar sobre Josué e a Arca da Aliança. Agora vamos esclarecer algo muito importante. Abra comigo em Josué, capítulo 7, versículo 6, porque surgem muitas coisas que não têm a ver com o texto. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia diz que Josué se prostrou perante a Arca do Senhor. Mas agora leia o versículo 7. Vamos estar lendo, analisando com calma. Você vai perceber que Josué começa a orar a Deus. Ou seja, Josué não estava adorando a arca. Ele estava se humilhando diante de Deus. A arca, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Confirma também isso em Êxodo, no seu capítulo 25, o versículo 22. Deus diz: ali virei a ti e falarei contigo. A arca não era um objeto de adoração, ela representava a presença de Deus. E agora a idolatria no Novo Testamento. Abra comigo em Mateus capítulo 6, no versículo 21. Onde está o teu tesouro, aí está o seu coração. Agora o versículo 24. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está mostrando que o dinheiro pode se tornar um Deus na vida de uma pessoa. Agora abra também comigo 1 João capítulo 5 e o versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Idolatria não acabou no Antigo Testamento. Ela continua existindo hoje, mas nós temos que guardar nossa vida para não pecar na idolatria. A idolatria hoje existe muitos tipos de idolatria. Idolatria ao dinheiro, idolatria a pessoas, idolatria a líderes espirituais, idolatria ao status, idolatria às redes sociais, idolatria ao próprio ego e até idolatria à religião. Quando a pessoa tem religião, mas não tem Deus. Idolatria ao pastor, ao líder. Muito. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de uma pessoa se torna um ídolo. Agora, abra comigo em Mateus 22, no versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Deus não quer uma parte, Deus quer o primeiro lugar. Se existe algo ocupando o lugar de Deus na sua vida, isso precisa sair desse lugar. Agora eu peço para você, abra comigo em Isaías, no capítulo 42 e o versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Idolatria é pecado, mas quando Deus volta a ser o centro da vida, tudo volta para o seu lugar. Se esse vídeo te ajudou, deixa aqui o like, se inscreva também no canal, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E eu quero te fazer uma pergunta. Só entre nós. Qual tipo de idolatria você acredita que mais domina essa geração? Coloca aqui. Escreve aqui nos comentários. Tá bom? Eu peço para você. E no próximo vídeo da série, nós vamos estar falando sobre o que a Bíblia realmente diz sobre o pecado. Deus te abençoe.